Graças e paz a todos. Nós, como havíamos no domingo, dito aos irmãos que faremos alguns estudos relacionados à profecia, às profecias bíblicas. Nós estamos aqui cumprindo a nossa palavra e iremos juntos, com a ajuda do Senhor, tentar estudarmos a palavra de Deus em alguns pontos que nós consideramos relevantes para o entendimento das profecias. E tentarmos juntos também ver algumas profecias bíblicas que possivelmente se relacionam com o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Até mesmo porque esse também é um dos propósitos da profecia. Nós vemos que a palavra do Senhor está repleta delas, de profecias e também de promessas, mas especificamente as profecias como acontecimentos futuros, coisas que haverão de vir, para que nós, através do conhecimento destas profecias, sejamos consolados de que existe um Deus que detém em sua mão o destino da humanidade, o destino do mundo. A exemplo disso, eu quero ler alguns textos com os irmãos e eu peço, se você estiver aí com a Bíblia na mão, você acompanhe conosco esses textos. O primeiro deles está lá em Isaías, capítulo 44. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus diferente de todos os outros deuses. Se é que nós podemos chamar a cristandade de religião, se fôssemos assim chamá-la, nós poderíamos dizer que esta é a religião que a todas sobrepujam no que diz respeito a este aspecto profético, porque o nosso Deus é um Deus que se agrada em revelar ao seu povo aquilo que haverá de acontecer. Porque esta é uma particularidade do nosso Deus. Existem 3 atributos que são chamados atributos incompartilháveis. São atributos que pertencem única e exclusivamente à pessoa do nosso Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. E um deles, que é a onisciência, diz que o nosso Deus conhece todas as coisas. E diante disso, ele prova a sua onisciência em vários momentos, trazendo ou levantando dentro da história profetas que revelam aquilo que haverá de acontecer no futuro. Então, o primeiro texto que nós pegamos aqui para apresentar aos irmãos está lá em Isaías, no capítulo 44, verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vulo fiz ouvir e não vulo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Até aqui. Isaías capítulo 44, os versos 6, 7 e 8 mostra de que o nosso Deus, ele aqui conclama ou convoca-nos a pensar se existe um Deus dentre os deuses que se ouvem falar nesta terra, comparado ao nosso Deus. Por quê? Pelo aspecto profético. Mediante a sua onisciência, ele detém o destino da humanidade em suas mãos e, portanto, ele sabe aquilo que vai acontecer. Portanto, ele dá provas, ele dá sinais de que ele tem o futuro em suas mãos. Então é por isso que é importante nós, aqui neste vídeo, elencarmos alguns fatores introdutórios para o estudo das profecias. O primeiro deles é que nós
estamos conhecendo nas profecias um aspecto da pessoa do nosso Deus. Ele é onisciente e, portanto, ele se agrada em fazer conhecido e conhecidas todas as coisas ao seu povo. Esse é o propósito de Deus. E para que ele então faz isso? Qual o propósito de Deus em revelar as coisas que hão de acontecer? Nós vamos para o Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, um momento em que também o Senhor revela ao apóstolo Paulo coisas que haveriam de acontecer. Uma delas é o arrebatamento do povo de Deus. Para aqueles que não sabiam, ou para aqueles que já sabem, apenas refresque a memória, que em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está narrando ali o momento do arrebatamento da igreja. E nesse capítulo 4, ele finaliza com um verso bastante importante para a compreensão das profecias. Por que e para que as profecias elas existem ou são feitas pelos profetas usados pelo Espírito de Deus? Diz aqui no versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Depois de uma vez ele ter revelado ao povo de Deus a respeito do grande arrebatamento, ele diz para que estas palavras sirvam de consolo para o povo de Deus. Então é para isso também o propósito das profecias. É para consolar o povo de Deus. Então nós somos alvo deste consolo quando uma vez Deus revela a nós o que haverá de acontecer no futuro, para que nós entendamos de que não existe Deus como o nosso Deus. E Deus também uma vez quis revelar a nós. Foi da vontade do Senhor que uma vez Ele fizesse conhecida todas as coisas. Nós vamos ver isso também em outro texto, em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1, especificamente na primeira parte do versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então nós vemos aqui logo no início do livro de Apocalipse, que significa o livro das revelações, o propósito de Deus em fazer conhecida todas as coisas. Qual é esse propósito? Ele deu esta revelação a João para mostrar aos seus servos. Deus, então, se agrada com que nós saibamos as coisas que irão acontecer. E por isso, então, ele revela, e ele assim também quer que nós saibamos. E ele, então, através deste conhecimento profético, dispensa em nós bênçãos sem medidas. Nós vemos isso também no verso 3 ainda, do mesmo capítulo do livro de Apocalipse, quando diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós vemos aqui o outro propósito soberano de Deus, além de se fazer conhecido, além de também fazer conhecidas todas as coisas que haveriam de vir, ele também, através da profecia, dispensa sobre nós bênçãos de suas poderosas mãos. É o que nós assim entendemos. Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então é necessário que nós também tenhamos este interesse, irmãos, de entendermos as profecias. Este é um sinal não só de maturidade cristã, mas também de uma fé comprometida com a vontade de Deus. Porque na medida que uma vez nós avançamos, nós progredimos na nossa comunhão com o Senhor, é de interesse a cada um de nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, que conheçamos também as profecias. E conheçamos
todo o conselho de Deus, revelado na sua palavra. E Deus assim quer, e Deus assim nos abençoará se uma vez nos interessarmos em conhecermos. Portanto, nós podemos dizer assim, então, que as profecias ela têm uma implicação bastante importante na nossa vida espiritual. Nós somos grandemente abençoados quando uma vez abrimos os nossos corações e mentes para que o Espírito de Deus assim console os nossos corações e assim nos alcance com os propósitos que uma vez estão inerentes na profecia reveladas por Deus através dos seus profetas. Nós vemos então que muitas pessoas têm dificuldades para estudar as profecias. Mas nós vamos perceber de que isso muitas vezes não faz parte de uma fé comprometida com Deus. Isso não faz parte do contexto do povo de Deus, porque uma vez que nós pertencemos ao Senhor e somos alcançados por Ele, isso deve ser um assunto de maior interesse entre nós. Conhecermos a vontade do Senhor para nós. E as profecias, elas vão produzir em nós este consolo e este desejo maior de cada vez mais avançarmos e progredirmos na nossa caminhada cristã. Por que muitas vezes nós dizemos que é desconfortável? Muitas vezes é até difícil estudarmos as profecias. Porque muitas delas estão inseridas no Antigo Testamento. Muitos, por verem no Antigo Testamento uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais arcaica, não querem investir determinado tempo de estudo para a compreensão dessas palavras. Mas eu quero deixar aqui uma lição para aqueles que estão assistindo este vídeo, de que você comece então a ler a Bíblia, especificamente as profecias no Novo Testamento. Tanto nos Evangelhos, aquelas que uma vez são confirmadas na pessoa de Cristo Jesus, tanto também nas epístolas paulinas, como também no livro de Apocalipse. Para que assim então você passe a estudar o Antigo Testamento. Porque quando uma vez você ler o Novo Testamento, você vai ver que muitas profecias são cumpridas ali na pessoa de Cristo, muitas também são confirmadas pelo apóstolo Paulo, outras também são apresentadas como novas à igreja, nesse período que estamos vivendo, na era da dispensação da graça, e também em Apocalipse há confirmações de profecias feitas no Antigo Testamento e também novas predições do futuro que foram feitas por Deus ao seu servo João, na ilha de Patmos. Então, irmãos, comece a ler pelo Novo Testamento, para que a sua mente seja aberta para a compreensão das profecias também inerentes no Antigo Testamento. Porque quando uma vez você ler o Novo Testamento e ver ali de que de fato profecias estão se cumprindo, há também normalmente nas Bíblias e outras Bíblias também comentadas, trechos que confirmam e te levam aos profetas do Antigo Testamento. E isso vai cada vez mais respaldando o seu conhecimento, a sua fé em Cristo Jesus, e também você vai aprimorando cada vez mais a sua capacidade de leitura e de entendimento bíblico. Para isso, então, nós escolhemos um texto no Novo Testamento para ampliar a sua compreensão a respeito das profecias. Está lá em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, mas dentro desta fala do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele começa a dar alguns pontos relevantes para a compreensão macro, podemos dizer assim, uma compreensão maior do plano de Deus para nós dentro da história do povo de Deus. Quero ler então aqui alguns versos deste capítulo, do capítulo 9, para a compreensão dos irmãos. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração,
porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Li aqui agora, capítulo 9 até o verso 5. E quero me referir àquilo que uma vez Paulo já mencionou nesses primeiros versos. Ele está falando a respeito do povo de Deus, o povo de Israel, na qual ele também se incluía enquanto israelita. Mas ele coloca aqui, de uma forma bem intrigante, de que ele queria ser anátema, separado de Cristo, diante das dificuldades que ele conseguia enxergar no meio do povo de Deus, israelitas, o qual também ele se incluía como povo de Deus. Claro, porque tinha o sangue israelita. E ele diz, a partir do verso 4, algumas coisas que são importantes para que você compreenda e assim venha solidificar o solo profético, do conhecimento das profecias bíblicas. Primeiro, o que diz aqui? Pertence-lhes ao povo de Deus a glória. Segundo, as alianças. Terceiro, a legislação. Quarto, o culto. Quinto, as promessas. Sexto, os patriarcas. Cristo, E são, então, aqui 7 coisas sumamente importantes que descendem do povo de Israel. Então, estas coisas são importantes para que você compreenda de que o povo de Deus, ele ocupa um lugar de proeminência das revelações proféticas. Muitas revelações também irão abarcar nós, enquanto gentios, que uma vez fomos enxertados na videira. O que é isso? Fomos enxertados em Cristo Jesus. Fomos também agora, pela fé, considerados como povo de Deus. Paulo vai dizer isso aos Gálatas. Mas existem profecias que ainda não se cumpriram e se cumprirão especificamente ao povo de Deus. Eu falo o povo de Deus, os israelitas. E assim alcançará a cada um de nós. Por quê? Vamos ver mais adiante para que a gente entenda melhor. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6 de Romanos capítulo 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra?
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Esse capítulo é sumamente importante para a compreensão profética. Porque nós vamos ver aqui, de uma forma macro, Paulo falando a respeito do plano salvífico de Deus para a humanidade. Uma vez que ele escolheu exclusivamente o povo de Israel para ser o seu povo, este povo, uma vez, rejeitou a graça de Deus e ela então perpassou a toda a humanidade. Nós vemos então que nós somos salvos pela promessa, a promessa que uma vez também fora revelada a Sara, a Rebeca, a Abraão, pela fé, eles alcançaram, também nós, pela fé, fomos enxertados na videira, incluídos agora no povo de Deus. Debaixo, então, agora, nós estamos destas mesmas promessas e também destas profecias ditas ao povo de Israel. Nós, então, estamos chegando a um determinado momento que Paulo também vai se referir, da plenitude dos gentios. O gentio chegará ao tempo de sua plenitude, ou seja, como um cálice que está ali sendo colocado determinado líquido dentro dele, até o momento em que ele chega até a borda. Quando chegar até a borda, chegará então esta plenitude da capacidade deste cálice. Da mesma forma, entendemos de que para nós, gentios, você e eu, que não somos judeus de sangue, mas somos povo de Deus pela fé, seremos salvos e outros ainda serão salvos para que se complete o determinado número, a plenitude dos gentios. E assim, então, todos nós sejamos um só povo pela fé. E outro fato interessante é que nós vemos também nos quatro cantos da terra o povo de Israel, o povo de Deus, clamando também diante desta pandemia que nós estamos vivendo por paz. Muitos deles estão clamando pelo Messias. Muitos estão orando pela vinda do Messias. Claro, porque eles rejeitaram Cristo, como diz no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 13. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Nós que uma vez viemos a ser povo de Deus, alcançados pela fé em Cristo Jesus, sabemos que fomos enxertados na videira por intermédio da fé no Evangelho de Cristo. Portanto, nós agora nos consideramos povo porque uma vez nós fomos alcançados pela fé. E diante desta compreensão, nós estamos aqui solidificando o nosso solo, né, da fé, a compreensão bíblica, para a compreensão de que também as profecias são extremamente importantes para nós enquanto povo de Deus. Enquanto que os judeus estão aguardando a primeira vinda do Messias, nós estamos aguardando a segunda vinda do Messias. E quem então poderá dizer que muitos judeus não serão salvos com a vinda de Cristo? Porque nós sabemos de que todo olho verá. Todo olho verá a vinda do Cordeiro de Deus.
Então, são coisas como essa que nós queremos deixar aí a curiosidade para você, para que nos próximos vídeos também você já comece a ler a Bíblia, já comece a ler também tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, com os textos correspondentes que se complementam no Novo Testamento, para que nós ampliemos a nossa visão, o nosso conhecimento bíblico. Então este é o primeiro vídeo, é o vídeo introdutório. Nós iremos então fazer outros vídeos para estudo, o seu estudo particular, até mesmo porque estamos confinados em casa nesse período de quarentena, e eu creio que se nós ocuparmos a mente com a palavra de Deus, será a melhor coisa que nós poderemos fazer para o nosso crescimento espiritual. E eu espero de alguma forma contribuir para o seu crescimento espiritual. E assim nós estamos sempre em oração, para que Deus ele nos ajude a chegarmos realmente preparados a este grande momento da vinda de Cristo Jesus. Então vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos a cada vez mais compreender os Teus propósitos. Abençoe o Teu povo, aqueles que uma vez estão assistindo este vídeo. Console-os, ó Deus, através das Tuas palavras, para que as nossas vidas estejam firmadas no Senhor. Ó Deus, traga paz, a Tua paz aos nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos as Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.